Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, amigos da Nova Nordeste, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Toque de Bola desta noite. Estamos mais uma vez com o nosso programa itinerante, sendo feito aqui do Boi Brasa, da Avenida Boa Viagem. A gente faz o programa curtindo esse ambiente maravilhoso, o único rodízio de carnes nobres de frente para o mar aqui na capital pernambucana. E sempre a gente traz gente nova, ou não? Gente conhecida, sim, sempre. Quem está aqui com a gente é um tal de José Carlos da Silva. Quem é? Como um cara com o nome de José Carlos da Silva pode ser famoso? Zé Carlos da Silva, tem tanto Zé, tanto Carlos e tanto Silva, que não dá. Mas se você juntar os três e falar, botar um tal de sobrenome Bala ao lado do Carlos, o negócio pega fogo, pega não? Carlinhos Bala tá com a gente aqui, é o nosso convidado de hoje. Esse cara que botou teu apelido aí não tá com nada no balaio, com esse sobrenome. Tudo bem, Carlinhos? Seja bem-vindo. Obrigado, Léo. O cara que botou o nome foi você. O Carlinhos estava na história, era Carlinhos Furacão ou Carlinhos Bala, lembra na época? Na época se repercutiu muito essa situação, que era Carlinhos Furacão, míssil, foguete. E aí no ar você pediu pra falar e disse que tal botar Carlinhos Bala. E aí pegou até hoje. Mas o Bala aí não no sentido do projétil, que é sinônimo de violência, mas no sentido de velocidade, de agudez. Quer dizer, o Carlinhos sempre foi aquele centroavante, ou aquele atacante, para ser mais preciso, em que você tem 1,5 m, né, Carlinhos? Não, 1,62 m. Ele fala que tem 1,60 m, mas tem 1,5 m. Eu nunca vi um cara com menos de 1,60 m partir pra cima dos outros. Dizem que todo baixinho é invocado, mas é a maior reencarnação do baixinho invocado, é o Carlinhos Bala. Porque como é que você, com um tamanho desse, um toco de gente, não tem medo de levar a butinada dos caras, dos grandões lá, Carlinhos? Não, mas não é medo, né? A gente levava, só que a gente não fugia, Léo. Quanto mais a gente via que os caras eram altos, aí que a gente partia pra cima, né? Isso aí foi sempre uma virtude. Você vê o Romário ali também, sempre na área lá, fazia gol. Mas o Romário, ele ficava mais paradão. Você, pra pegar essa bola lá de trás, para dar arrancada e sair driblando, você corria vários riscos, né, de levar uma butinada um pouco mais séria. E você teve raríssimas contusões, né? Se for contar na minha trajetória jogando, não parei ainda não, Léo. Eu sei. Ali você está com 35 anos jogando no Potiguar de Mossoró. Eu tive 2 lesões, né? Foi uma no Sport e uma no Santa Cruz, né? Que no jogo contra o Ipiranga lá em Santa Cruz, Capibaribe, quando eu fui dominar a bola no peito, que eu pisei no chão, o menino caiu por cima do meu pé. E aí terminou machucando, passei mais ou menos um mês e 15 dias machucado. Carlinhos fala e jura de pés juntos que tem 35 anos. Vamos tentar tirar isso a limpo agora. Em que ano você nasceu? Rápido. 79. Hã? 79. 79, vai para 36. Nasceu em que mês? Setembro. Ah, tá, vai fazer 36 agora. Vai 36. fazer 36 em setembro agora. Então tá, então. Carlinhos, fala um pouco dessa tua trajetória. Em que clube você se sentiu mais à vontade aqui em Pernambuco? No Santa, no Náutico ou no Sport? Olha, Léo, tudo foi um momento diferente, né? No Santa Cruz eu passei 10 anos, porque assim, eu comecei no Santa Cruz, na época do juvenil, infantil, assim, praticamente peguei todas as categorias de base do Santa Cruz, menos as escolinhas. E foram 10 anos que pra mim foi bom. Quando eu tava ali, eu sempre pensava no Santa Cruz, né? Nunca imaginava de sair pra fora pra outros clubes. Mas Deus foi tão bom que terminou abençoando aí a trajetória. Que o sonho de menino é ser jogador de futebol, né? Todo mundo, quando era menino, ficava lá na arquibancada ali torcendo. Ficava pensando de um dia ser jogador de futebol. Né? E fui jogador de futebol. Não imaginava vestir as 3 camisas dos clubes, né? No Sport foi uma trajetória diferente, porque a gente ganhou campeonatos nacionais, assim, ficou marcado. Né? No Náutico não tive a oportunidade de ser campeão. Né? Os 3 eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Porque foram onde eu passei, conquistei. Né? A minha não maior felicidade é por não ter sido campeão no Náutico. Né? Naquele jogo que a gente botou 3-0 no Sport e deixou o Sport fazer 3-2 e na ilha o Sport foi campeão. Eu conto uma história pro torcedor que, para você ver como o futebol, ele é interessante de ser analisado fora do âmbito das 4 linhas. O Sport foi campeão da Copa do Brasil, título nacional. Você foi uma figura muito importante nesse título da Copa de 2008. Só que, por uma situação, você foi parar no Sport naquele ano. No Náutico. No Sport naquele ano. No ano que você foi pro Sport. Você foi para lá por uma circunstância bem interessante de eu contar agora pro telespectador. Você foi parar no Sport por causa de Thiago Medeiros.
repórter da Globo. Eu vou explicar por quê. A gente estava pronto para fazer o lance final na Rede Globo, quando o script estava pronto lá, e eu passo para você, o Homero Lacerda, e eu não me lembro quem era o terceiro, que estava naquela bancada, naquele dia. Acho que era Lúcio Surubim. Era o Lúcio Surubim? Isso. Pronto. Era o Lúcio, tem certeza? Era Lúcio. Então tá. O Lúcio, o Homero e o Carlinhos Bala. O normal, o comum, era eu começar o programa pelo Homero. Se a gente começasse o programa com o Homero talvez já começasse fazendo alguma agressão a você, porque você era marcado pela torcida do Sport por ter feito aquele gesto obsceno na hora em que o Santa consegue o gol de empate contra o Sport no final do título do ano de 2006. Não, foi no pênalti, na hora do pênalti. Do pênalti, na hora do pênalti. Na decisão de pênalti. Pronto, você sai fazendo um gesto obsceno. O Thiago Medeiros fala assim pra mim, Léo, se você começar por Homero, o clima talvez fique ruim. Começa pelo Carlinhos e vê o que é que ele diz. E eu, no ar, mais ou menos registrei que era uma situação diferente, que eu fazia questão de começar pelo Carlinhos, perguntando o seguinte: você se arrepende, Carlinhos, de ter feito o gesto obsceno que você fez? E o Carlinhos falou que se arrependia, pedia desculpas à torcida do Sport, e o Homero Lacerda naquele momento falou assim: isso é um homem, porque é um cara que pede desculpas ao vivo, é um cara que erra e tem direito de errar. E ali abriram-se as portas para que o Carlinhos fosse para o Sport, você foi para o Sport, que escreveu sua trajetória, e o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Veja como um gesto, né? Uma atitude. Começa pelo Carlinhos, mudou a história, você foi para lá no Sport, foi campeão da Copa do Brasil. É assim, até eu não estava me sentindo bem, eu também não imaginava que naquele dia o Homero estivesse lá, Léo. Foi uma coisa assim de surpresa. Quando acabou o jogo, né? Não, mesmo antes, quando aconteceu de eu ter batido o pênalti, porque isso começou quando a gente foi fazer a semana decisiva lá em Gaibu, a gente ficou treinando em Gaibu. Aí eu não sabia que na época existia esse negócio de torcida, esse negócio de punho cruzado, de ter, não sabia, nem me ligava pra isso, né? E aí alguém me chamou assim no alambrado e mandou fazer esse gesto que eu fiz, né? Esse gesto obsceno. Mas eu não imaginava que ia repercutir tanto, né? E depois do jogo ali, quando eu fui expulso, né? Aí eu fiquei pensando veio logo na cabeça aquela reação, né? De que tinha muita gente vendo, meus familiares, meus filhos estavam assistindo e não podia ter feito aquilo. E aí foi um ato impensável, né? Até hoje eu me arrependo de ter feito aquilo, porque assim, jogador de futebol, ele tem que dar exemplo, ainda mais sendo o ídolo, né? Na época que eu era ídolo da torcida do Santa Cruz, torcida grande, mas naquele jogo o jogo era pro Nordeste todo, era decisão do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz Sport. E quando eu chego em casa, minha avó me chamou a atenção: tu não tem vergonha não? Tu não tem vergonha não? Todo mundo assistindo na televisão e tu faz um negócio desse, que isso não se repita mais nunca, né? Então assim, e aí eu tomei banho, já tava indo pra igreja e veio na minha cabeça que assim, foi uma situação que eu não esperava, né? Repercutiu muito, não repercutiu mais porque o Sport foi campeão, né, no momento, mas depois até hoje repercute essa situação. Aquele jogo contra a Portuguesa foi um dos melhores momentos do Santa Cruz, seu no Santa Cruz, aquela subida do Santos para a primeira divisão em 2005? Foi 2005. Foi ali, Léo, foram muitas coisas que naquela época ali a gente passava por uma situação, como até hoje todos os clubes passavam uma situação financeira muito grande, né? Acho que não me engano era 3 meses, sei lá, atrasado, né? Já estava quase indo pro quarto mês. Mas a gente se apegou muito a Romerito, a gente gostava muito dele, era uma pessoa que a gente tinha um carinho, uma identificação. Ele era muito sério com a gente, quando tinha ele disse que ele pagava, quando tinha ele dizia que não tinha, e a gente fazia nosso papel. Uma coisa que naquele ano, ali em 2005, a gente não deixava as coisas de fora entrar para dentro do campo, né? O ambiente era tão bom que eu acho que aquele ano ali a gente jogasse de graça, tudo dava certo. Deixa eu lembrar um pouco aquele time, tinha você, tinha o Zembrick, quem era o centroavante? Era Paulinho? Era Paulinho, Reinaldo. O time ali, Léo, o time era tão bem que Givanildo mudava as peças e as peças se encaixavam, parecia que o titular que estava jogando, né? Uhum. Era um time que não tinha titular nem reserva, né? Era Kleber, o lateral era Osmar e Peris, às vezes era Carlinhos e Roberto, quando era Carlinhos e Roberto era Roberto e outro, eu acho que não era Valência, eu acho que era Valência. O meio campo era Neto e Andrade e Júnior Maranhão, ficava muito revezando, eu no meio com o Rosenbrick, e às vezes jogava Paulinho e Reinaldo. O time ali, a gente fez uma amizade ali, para ter ideia, a gente passou um ano
e 3 meses sem perder para ninguém no Arruda, né? A gente fez um pacto ali que todo time que chegasse na nossa casa a gente tem que ganhar. E aquele time que você formou com o Náutico? Lembra da grande formação que tinha? Você jogou muito tempo com o Cook, né, no ataque, né? Naquele time ali que jogou com o Náutico, né? O pessoal era mais de fora e a gente não tem muita lembrança. Eu lembro que tinha Adilson, que batia muito bem falta. A história do Adilson é espetacular. Tupã, um meia que acho que ele era de São Paulo, né? Foi um time forte, mas assim, não foi um time que a gente fez a mesma trajetória que fez no Santa Cruz, de passar 1 ano e 3 meses, né, sem perder para ninguém. Eu lembro que o Avaí estava ganhando todo mundo, né? E num comentário de um dos jogadores, os jogadores falaram que vinha para Recife para poder tirar essa visibilidade do Santa Cruz. E terminou levando 5 gols. Do Santa ou do Náutico, né? Você tá falando? Do Santa. Levou 5 gols em 20 minutos. Em 20 minutos, 5-0. E quando eles acordaram já estava 5-0. E esse jogo acho que terminou 5-1. Assim, foram um grupo diferente, né? No Náutico não tem assim, muito tempo, porque no Náutico foram apenas 3 meses da primeira minha passagem, né? Que eu estava no Santa Cruz e o Hermes prestou pro Santa Cruz, pro Náutico. E aí foi essa época, a primeira vez que eu joguei com o Cook. Aí joguei, passei 3 meses, voltei pro Santa Cruz e fui para Portugal. E aí, tá gostando do nosso programa, do Toque de Bola Itinerante, feito lá do Boi Brasa, de Boa Viagem? Já já a gente volta para lá com o nosso entrevistado. Agora, a mensagem importante, essa é para você que apoia e defende a paz nos jogos e nos estádios. A Secretaria de Defesa Social tem agora número de telefone exclusivo para você enviar mensagens, fotos, vídeos, informando a polícia qualquer ocorrência que ameace a segurança no futebol. É o WhatsApp do torcedor. Assim que recebem a mensagem, os agentes da segurança pública agem rapidamente no sentido de normalizar a situação. E tudo isso com a garantia do sigilo da identidade de quem fez a ligação. Anote agora mesmo o número do WhatsApp do torcedor. Grave no seu celular. 98-606-9880. 98-606-9880. Paz no futebol. Uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. E o Cruzeiro? Daqui a pouco o Carlinhos fala porque é que o melhor momento dele, que era para ser... para ele estourar de vez, para ele explodir no futebol nacional, que seria o Cruzeiro, terminou não acontecendo. Já já ele fala o porquê sobre isso. Né, Leonardo? Vamos lá? Vamos falar da Excelsior Seguros, que é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí teve a sua matriz transferida em 96 do Rio de Janeiro aqui para a capital pernambucana, sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, o seguro aeronáutico, habitacional, residencial e empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Estou falando da Excelsior Seguros. O transporte público, feito através de ônibus e metrô, é um serviço essencial que viabiliza a locomoção da grande maioria da população e facilita o dia a dia de cidadãos e cidadãs. Em certas ocasiões, porém, algumas pessoas não compreendem a importância do serviço de transporte e, de forma violenta e irresponsável, atacam esse bem público, muitas vezes depredando o veículo, impedindo que ele circule para atender a população. Essa é uma atitude que precisa ser evitada, pois só traz prejuízo. Se você presenciar qualquer ocorrência desse tipo, faça a sua parte. Mande mensagem, foto ou vídeo para o WhatsApp do torcedor 986069880. Paz no Futebol, uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Por que não deu certo no Cruzeiro, Carlinhos? O que é que faltou? Todo mundo me faz essa pergunta, né? Esse dia eu passei pela rua e encontrei um rapaz que era de Minas. Ele perguntou por que não deu certo. Às vezes eu sou uma pessoa que sou muito apegada a Deus. Às vezes o trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar, né? Deus trabalha de uma forma diferente, né? E quando eu fui para o Cruzeiro no meu primeiro ano, que eu tinha que voltar de férias para me apresentar lá, depois do primeiro ano, né? Quando eu cheguei lá, quando eu já tinha arrumado as malas todas, que eu cheguei lá, foi na época que o Roberto estava acertando com o Milton Bivar. Aí eu também não estava sabendo nada, os dois se encontrou no restaurante e ligou para mim, perguntando se eu tinha interesse de ir para o esporte. E eu falei, tenho, né? Quem não quer vestir a camisa do esporte? O esporte é um clube grande, um clube que briga por título, então não ia mudar muito só a camisa. Mas isso para mim não fazia diferença, o importante é estar jogando, porque no Cruzeiro também não estava jogando, chegou o Oswaldo e não botou para jogar, e eu preferi vir para o esporte. Muitas pessoas falam que... Oswaldo, você fala Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira. Muitas pessoas falam que eu não fui aproveitado, que eu não fui... Foi decisão minha mesmo, minha própria, de querer ter vindo para o esporte, de querer ficar no Cruzeiro. Por quê?
Ah, Léo, foi uma coisa O que Cruzeiro assim, está mais perto da seleção brasileira do que o Sport. mas quem me contratou foi o PC. Né? E quando eu cheguei lá, tava jogando o Elber e eu acho que era Alexandre, não sei se Elber e Gil. E o PC falou, ó, o time tá formado. PC Guzmão. PC Guzmão. Ó, o time tá formado, o time tá montado, agora é sua oportunidade. E eu continuei treinando. E nessa oportunidade, parece que o Alexandre, foi o Gil, se machucou. E aí ele me botou pra me jogar titular. Logo contra o Santa Cruz, no primeiro jogo meu de titular contra o Santa Cruz. Né? E aí eu fiz o gol, a gente foi bem. Eu não sei se a gente ganhou ou se empatou o jogo. Mas aí diante ele disse, ó, agora vai jogar você tá bem, todo mundo tava querendo você assegurou sua oportunidade. Então dá sequência aí. Só que time grande é complicado, né? Você ganha um jogo, perde outro, ganha um, empata outro, fica complicado, já fica balançando. E aí depois a gente foi jogar com o Fluminense no Mineirão, ele já tava meio balançado. E aí a gente botou 2-0, o Fluminense virou para 3-2, aí ele caiu. No jogo seguinte, a gente jogou no domingo, no jogo seguinte a gente foi jogar na Vila Belmiro contra o Santos. E aí contrataram o Oswaldo foi pro banco e me tirou sem me dar satisfação. E eu fiquei chateado e não quis mais ficar no Cruzeiro. Bom, e aí o Carlinhos Bala do Sport escreveu uma trajetória maravilhosa. O Sport, naquele ano, eu acompanhei de perto, para e passo, os jogos do Sport. Fui, inclusive, para São Januário, no jogo em que o Sport ganhou nos pênaltis pro Vasco, na semifinal. Fui para aquela final contra o Corinthians lá no Morumbi também. Mas o Sport começa a trajetória arrancando contra Palmeiras Internacional para depois chegar no Vasco, depois chegar no Corinthians. Vocês foram sentindo que dava para chegar a partir de quando, Bala? Daquela vitória contra o Inter, na vitória com o Palmeiras? Quando foi que vocês falaram assim, agora dá? A Copa do Brasil ela é um campeonato que ele é muito gostoso, né, Léo? Você disputar, você começa ele assim, porque no começo você pega os times da região aqui, pegaram o Brasiliense. A gente começou com o Imperatriz. Imperatriz Maranhão, né? Empatamos com ele. Bota um pouquinho mais embaixo aqui, o pessoal tá querendo te ver, senão fica o microfone na frente. Empatamos com o Imperatriz 1-1 lá, um jogo feio, chovendo. Aí chegou aqui e a gente ganhou de 4-1. Depois fomos pegar o Brasiliense lá em Brasília, empatamos também 1-1. E aqui ganhamos de 4-0. Aí já começou as coisas grossar, porque em seguida eu acho que foi o Palmeiras. Uhum. Palmeiras. E aí vinha Luxemburgo. Luxemburgo naquela época era tudo pra ele era bom, não respeitava ninguém. E a gente se fechou, né? A gente fechou, vamos fechar a casinha aqui e levar o jogo pra... primeiro jogo lá, né? O primeiro jogo lá, vamos fechar a casinha aqui e vamos levar o jogo pra lá. Eu não sei se terminou empatado em 1-1 ou se foi 0-0. Acho que foi 0-0, porque chegou aqui, eu acho que o Palmeiras fez o gol e fez 3. Foi, 3-1. Pronto, passou daí e a gente disse agora é hora de brigar pelo título. Aí pegou o Internacional na sequência, também numa situação complicada, porque vocês também tomaram um gol, tiveram que fazer 2 gols. O Duval fez aquele gol de falta, né? A nossa trajetória desde foi muito bom, né? Porque foi bom. A gente praticamente decidia a vaga em casa e a torcida tomou gosto da competição. Quando começou a pegar os grandes, na ilha não era menos de 35 mil pessoas, não. E sabe que jogar na ilha sempre o povo assusta, né? A pressão é muito grande, o campo naquela época não era como era agora. E isso a gente fazia diferente de tudo, a torcida, o campo, tirando proveito, né? E naquele... O que você fala é o gramado. Era o gramado, diferente. na época o gramado da Ilha do Retiro mais, né? era... Todo mundo reclamava que era cheio de buraco, não era batido, era sempre desnivelado. E isso era sempre bom pra gente, pra poder... pra quem tá acostumado a jogar no tapetinho, vai os caras que tá acostumado a jogar nas arenas, naquele estádio bom, Inter, Corinthians, se chegava aqui, se tinha foto, que também o gramado do Sport era muito pesado. Aí veio o jogo contra o Vasco. Você falou, o Sport sempre decidiu em casa com o Palmeiras, decidiu em casa contra o Inter. Mas a semifinal, o Sport teve que decidir o jogo lá em São Januário. Né? A decisão foi lá, em São Januário. E aí foi a decisão exatamente nos pênaltis, você bate o último pênalti e faz o gol. Com um detalhe, o Sport segurou o Vasco até o gol do Edmundo. Quando sai o gol do Edmundo, o mundo caiu, né? Acabou o jogo pro Sport, pensava assim o torcedor do Sport. E vai para os pênaltis. E na primeira cobrança o Edmundo perde. E aí o Sport fica sempre na frente, acerta todos os pênaltis. E quando o Bala vai para a cobrança da última batida, amigão, a barra que tem 7,32 por 2,44, ela parecia ter 2,5 metros. Parece barrinha de... de pelada de praia. De praia, Léo, aquele jogo ali foi uma... assim, quando Deus tem abençoar... Foi uma guerra, né? Foi, uma porque guerra. assim, já se tornou uma guerra aqui, né? O negócio do torcedor de soltar fogo, de madrugada, para deixar o jogador dormir, mas eu acho que isso aí é coisa de imbecil. Por quê? Se o torcedor pensar, o jogo é de 9h45 da noite. Ele passa a madrugada soltando fogo, vai acordar, o cara vai.
Aí depois do almoço o cara tem a tarde todinha, dormia até 9 horas da noite, né? Assim, é uma coisa que, pronto, os caras... É bobaquice de achar que é uma noite mal dormida. E outra coisa, tem gente que acorda com fogos. Até hoje em dia você tem tudo vidro fechado, tudo fechado. Léo, o pessoal que sai pra noite, ele não dorme mal, quanto mais o que tá lá no hotel, consideração comida boa. E aí quando chegou lá, acho que na época era Thiago, o goleiro, que era da Portuguesa, que batia a pênalti, ele criou uma situação que, assim, quando a gente chegou no Rio, a gente foi na segunda-feira, a gente chegou no Rio, achava que, assim, não ia dar ninguém, mas ele criou uma situação que motivou todo mundo, que não deixaram dormir, que jogaram pé da noite todinha, que, assim, e o torcedor do Vasco puxou essa responsabilidade, né? Até então a gente sabia que não ia dar quase ninguém, porque a vantagem era muito grande, 2-0, você terá 2-0, e ainda mais saber que se empatar 2-0 era para pênalti. E quando a gente chegou no meio do caminho, o policial disse, fecha as cortinas do ônibus, não bota nem a cabeça que vai ser um inferno agora você chegar. Só que o São Januário só tem uma entrada e uma saída, né? Quando o ônibus ele dá a curva assim, que aponta no portão, o ônibus começa a balançar, os caras começam a jogar long neck, aquela garrafa de cerveja long neck no vidro do ônibus, uma quebrou no meu lado, Diogo correu logo, eu digo, meu Deus, isso aqui vai pegar fogo. A entrada do São Januário ela é tão complicada, Léo, que pro ônibus, ele tem que vir, dar ré no posto e voltar. O motorista, do jeito que veio, ele entrou, não sei se lá arranhou o ônibus, não sei o que aconteceu naquele dia, mas ele entrou. E aí quando a gente chegou dentro do vestiário, uma coisa que a gente botou na cabeça, isso aqui não vai fazer diferença não, porque a torcida fica fora, né? Não quiser deixar a gente aquecer no campo, teve que aquecer no vestiário, no espaço curtinho. E começando o jogo, a gente teve a oportunidade porque o Vasco tinha que sair para atacar, né? E conseguimos segurar o primeiro tempo, que era a pressão todinha. No segundo tempo, a gente teve a oportunidade de matar o jogo numa bola que eu cruzei para o Anilton, ele debaixo da barra, ele chutou, perdeu. Aí foi quando o Edmundo fez o gol, em seguida a Dutra, eu estava aberto, já estava 1-0, eu estava aberto sozinho nos caras na linha do meio de campo, porque se Dutra dar a mim, eu dava a tapa e entrar, cruzar para o Anilton fazer o gol. Aí Dutra saiu por dentro, foi quando errou e foi o segundo gol. Eu tava tão aperreado da cabeça, estressado, porque a gente tomou o segundo gol, e na hora, né, você destabiliza totalmente. Lembrando que o Sport fez 2-0 aqui, né? Então 2-0 podia aqui. perder de 1-0 lá, que garantia a classificação e conseguiu o segundo gol no final. E quando o Vasco fez o segundo gol, em seguida o juiz acabou o jogo. Eu tava tão estressado que era eu que ia bater o primeiro pênalti. E eu cheguei para o Nelson e disse que não tava com cabeça de bater o primeiro pênalti. Aí ele senta ali a cabeça, que a gente vai, senta ali para esfriar a cabeça, que a gente vai conversando aqui. É o tempo de você poder baixar a adrenalina, porque você tá muito estressado e para bater pênalti agora não dá. E eu fiquei sentado no banco, né, assim, pensando, era achando a gente ter ser campeão. E aí quando ele conversou... Vocês chegaram a achar que tinha ido pro brejo? Pela forma... Porque é o seguinte, você ganha por 2-0. Aí como você falou, porque o torcedor pode estar estranho dizendo assim, pô, a Bala tá dizendo que o torcedor do Vasco não estava motivado. É que o Sport, depois de ter tirado o Inter, depois de ter tirado o Palmeiras, faz 2-0 no Vasco aqui, o torcedor não estava acreditando que o Vasco pudesse reverter. Aí foi criado esse fator novo, que foi o Thiago começar a dizer que só perderam 2-0 aqui porque houve toda uma pressão, houve todo um movimento, e que o Vasco tinha que fazer a mesma coisa porque ia ganhar no grito também lá dentro. No grito. Né? E quando eu estava sentado ali, ele conversando todo mundo lá, né? E aí ele chegou de perto de mim e disse assim, você não vai bater o primeiro não, você vai ser o último. E eu, tá certo. Aí o Edmundo bate a primeira pé. Aí nessa adrenalina, Léo, que o Edmundo perde o primeiro pênalti, futebol é muito engraçado. Aí quando o Edmundo perdeu o primeiro pênalti, aí foi aquela sequência, um vai. E sempre que fosse a sequência deles, eu achava assim que perdesse pra gente bater para não chegar em mim. Isso, ficar secando, né? Pra não precisar bater o último, né? Pra não precisar bater o último. E quando o cara bate o último pênalti do Vasco, que a bola entra. Que a bola entra e a decisão estava no meu pé, né? Léo, naquela hora que você sai do meio de campo, você não escuta ninguém, só vê família na cabeça. A torcida do Sport estava do lado da barra onde você fez o gol, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Exato. E aí você não escuta a torcida do Vasco, porque o estádio estava lotado. Rapaz, na hora que você pega a bola dá uma tremedeira na mão, as pernas... Só quem sabe é quem tá ali naquele momento. Eu imaginei tudo aquilo que você viveu. E aí eu olhava assim pro goleiro e não falei, onde é que eu vou bater, se eu vou bater alto. Aí quando eu tomei distância, que o juiz apitou, eu falei, vou bater no lado dele esquerdo. Você definiu naquele momento ali, na hora que o juiz... Em nenhum momento você ficou pensando, se eu for bater, eu bato ali, se eu for bater, não. Tanto que depois eu conversei com ele, né, falei com ele que ele tava errado de ter feito toda aquela repercussão que tava no Rio, ter inflamado a situação. Aí ele pediu desculpa e eu falei pra ele, Tu tava preparado pra ir pra onde? Pra que lado? Ele disse, eu esperei no meio.
Ele esperou no meio. Aí eu disse, não, não tenho essa Frieza, frieza de bater pelo meio, não. E ele, pra tu ver que tanto que depois ainda me joguei na bola, porque eu não esperava tu bater ali, eu esperava tu bater no meio, né? Numa decisão de Copa do Brasil. Vai pra final, bater no meio, aí tu tá de brincadeira comigo, né? Recife tá parado. Todo mundo na expectativa pra decisão da Copa do Brasil. Você não voltava, ficava lá no Rio. Lá mesmo. E aí ele falou, não, mas aí eu esperei tu bater no meio. Né? Eu disse, não vou bater no meio não, porque no meio não tem essa... Quando você bate que sai o gol, você vai lá pra torcida, o que é que você sentiu, Carlinhos? Léo, parece que você tira um caminhão de brita das costas. Né? Dá aquela... Rapaz, você sabe que quando eu fiz o gol que eu corri pra torcida ali, você sabe que você sai numa tranquilidade que parece que não estava acontecendo nada. Depois que você vai vendo as imagens, vai assistindo televisão, aí é que você cai a ficha do que aconteceu. Da responsabilidade que você tinha nas costas. A gente fala sobre a final depois da Excelsior. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí teve a matriz transferida em 96 do Rio aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Tá gostando da entrevista? Agora um recado muito sério para você que gosta de futebol e costuma ir a campo ver o seu time jogar. Torcedor, é preciso saber conviver com as diferenças. Sem um respeito entre as torcidas, colocamos em risco a tranquilidade e a segurança de todos. Por isso, nunca esqueça que estádio é lugar para comemorar, torcer, se divertir e levar a família. Nada de provocar brigas ou fazer confusão. Com violência nos estádios, todos perdem de goleada, inclusive o seu time. Na Torcida pela Paz, somos um só time. Paz no Futebol, uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Mas me fala um pouco só da sua emoção na final, Carlinhos. Você saiu de lá, depois do jogo, eu me lembro da declaração sua, dizendo que ia ser campeão aqui. Foi uma coisa que repercutiu muito. Por quê, Léo? Isso aí estava saindo do jogo e um rapaz não foi com câmera, não foi com nada. Foi aquele raidinho que grava. Costa, que estava com a gente na Transamérica na época, foi lá e foi entrevistar você. E assim, eu nunca imaginava, por isso que às vezes a pessoa fala, tudo que eu falo repercute, né? Uhum. E aí o rapaz perguntou, Carlinhos, e aí o jogo? Eu falei, rapaz, o jogo tá aí aberto. Agora esse gol de Enilton foi o gol do título, exatamente. Porque a gente sempre tem a vontade de fazer 2 gols. Uma coisa simples, que se tornou o mundo todinho, sabendo que eu tinha de respeitar a equipe do Corinthians. Uhum. Onde foi uma coisa que eu falei normal, que a gente ia ser campeão pelo fato de a gente jogar em casa e sempre a gente fazia 2 gols. E aí o Sport foi campeão, vocês sabem da história, o Luciano Henrique fez 1-0, o Carlos Bala fez 2-0. O Nelsinho teve um papel fundamental naquele jogo, porque o Sport começou o jogo com o Cássio, o time não andava, não saía de trás, amarrado. E Cássio ali estava 15 dias parado, Léo. Pois é, e era um garoto saindo dos juniores, né, e ele tirou, com 30 minutos do primeiro tempo, ele fez a alteração. Tirou o Cássio, meteu o Enilton, o Sport soltou, pressionou o Corinthians, fez 2-0 ainda no primeiro tempo, não foi, Carlinhos? Foi. Assim, a gente já sabia, até na pré-eleção, que ele sempre gostou do futebol do Cássio, o Cássio era um meio habilidoso, ia pra frente. E aí ele falou assim, eu não sei se eu vou aguentar você até o fim, mas você vá até onde você der. A gente sabe que você não tá 100%, não tava treinando. E o que aconteceu foi que Cássio também não andou, uma decisão, né? Não tava treinando, só foi jogar. E na mudança de Enilton, porque Enilton aí movimentava mais, onde foi que eu voltei pra jogar no meio e ele jogar no ataque. Uhum. Né? E naquela jogo ali, Léo, eu senti que a gente ia ser campeão no aquecimento. O aquecimento tava... Todo mundo pilhado. O povo pede 100 por hora, a gente tava mais de 1000 por hora, Léo. E quando a gente subiu assim no campo, na hora do hino que eu olhei pro estádio, aquele casar ali, que estremeceu a Ilha do Retiro, eu disse, agora vai ser campeão. Aquilo ali me deixou... parecia que eu nunca tinha jogado futebol, fosse a primeira vez ou fosse o jogo da minha vida, né, Léo? Tanto que o povo ainda comenta, fizeram uns vídeos aí, botaram no YouTube, que é só meu. Aí eu vou, às vezes até o povo me para na rua e dizer, aquele vídeo teu da Copa do Brasil parece que estava fumado. Bom, a gente vai encerrar aqui com o Bala, dizendo que ele está no Mossoró, do Potiguar de Mossoró. Carlinhos, se a gente for sentar aqui para conversar histórias, a gente tem 30 horas de gravação de programa e ainda não dão conta das histórias interessantes que você tem para contar. O Carlinhos falou que a mão que a faca é a mesma, a mão que aplaude é a mesma mão que vaia.
O Carlinhos falou que tinha que ter humildade de manter a cabeça no chão. Tem umas frases do Carlinhos que são fantásticas, maravilhosas. Uma vez eu pedi que você fosse para a Academia Pernambucana de Letras. Mas a bola que você jogou, cara, e que você joga, espero que jogue ainda pela frente, faz de você, sem dúvida alguma. Se não o rei de Pernambuco, como você se auto-intitulou, um dos jogadores mais interessantes que passaram pelo nosso futebol, pode ter certeza. E a gente agradece, a gente como cronista e fundamentalmente como torcedor, apreciador do futebol, a gente agradece a você toda a sua carreira aqui em Pernambuco, Carlinhos. Eu também agradeço, Léo. Você acompanhou praticamente a minha carreira do começo. É sempre bom estar com você, é sempre divertido. Eu acho que o futebol me propôs tanta situação, conhecer pessoas diferentes, fazer coisa maravilhosa na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. Estamos sempre à disposição. O transporte público, feito através de ônibus e metrô, é um serviço essencial, que viabiliza a locomoção da grande maioria da população e facilita o dia a dia de cidadãos e cidadãs. Em certas ocasiões, porém, algumas pessoas não compreendem a importância do serviço de transportes e, de forma violenta e irresponsável, atacam esse bem público, muitas vezes depredando o veículo e impedindo que ele circule para atender a população. Essa é uma atitude que precisa ser evitada, pois só traz prejuízo. Se você presenciar qualquer ocorrência desse tipo, faça a sua parte. Mande mensagem, foto ou vídeo para o WhatsApp do torcedor 986069880. Paz no Futebol, uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Aí o grande Carlinhos Bala, a gente agradece a você o carinho da audiência. O Toque de Bola volta no próximo sábado às 7 da noite, aqui do Boi e Brasa. E amanhã a gente tem o Tá na Rede, hein? Fala para todo mundo que não tem concorrência, só a gente mostrando melhores momentos, lances polêmicos, tudo que acontece com os times de Pernambuco no Campeonato Brasileiro. Você vê aqui no domingo à noite, um debate sensacional de nível com o Lúcio Surubim, com o Beto Lago, com o Zé do Carmo, com o Marcos Leandro, com convidados, sempre um programa diferente. Fique ligado, amanhã às 9 da noite a gente está de volta aqui na Nova Nordeste com o programa Tá na Rede. Sábado que vem a gente volta com o Toque de Bola. Uma boa noite de sábado e um bom domingo a todos. Tchau. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.